Pessoal, aqui é Gabriel da Discussão. Estamos com o Schelling Tube, nosso 12º vídeo da filosofia de Schelling, né, focando em sua filosofia da natureza e sua estética ou filosofia da arte. Estamos trabalhando o texto Ideias para uma Filosofia da Natureza, que corresponde ao volume 5 da série 1 da edição histórico-crítica das obras de Schelling. Esse texto tem uma tradução para parte do texto, né, o prefácio e a introdução, traduzidos para português de Portugal por Carlos Mourujão, publicado pela Casa da Moeda, né, encontra-se acessível aqui em Belo Horizonte. Vocês encontram, por exemplo, na Faculdade de Letras da FMG, existe um exemplar dessa obra. Essa tradução também consta com o adendo, a segunda edição, que, embora ainda não publicado na edição histórico-crítica, consta nas obras completas de Schelling. Esse apêndice, ou adendo, ao acréscimo, a segunda edição, também se encontra na coleção Os Pensadores, no volume sobre Schelling da coleção Os Pensadores. Mas vamos trabalhar aqui só com a introdução, que corresponde à primeira edição da obra. A obra, eu imagino que já mencionei antes, tem duas edições, uma de 1797, que é a que vamos trabalhar aqui, e uma que, se não me engano, é de 1803, né, com alguns acréscimos, algumas observações, correções, etc. Mas estamos trabalhando então com a edição histórico-crítica, volume 5, e a primeira edição da obra, de 1797, iniciando pela página 69, de acordo com a edição histórico-crítica. Schelling inicia criticando a ideia de uma filosofia universal, dizendo que a filosofia é obra da liberdade. E isso parece ecoar um texto de 1795/96, que são as Cartas Filosóficas sobre Dogmatismo e Criticismo, um texto famoso de Schelling, que também se encontra traduzido para o português, né, pelo Torres Filho, na coleção Os Pensadores. Então, nas Cartas Filosóficas sobre Dogmatismo e Criticismo, Schelling já afirmava que a filosofia era uma obra da liberdade e que, quanto mais individualidade, mais interessante para um sistema que tentasse expressar a liberdade, pois essa filosofia que tivesse menos pretensão à validade universal seria uma filosofia que expressasse a maior individuação e também a maior liberdade. Inclusive, a individuação é o tema do doutorado desse Carlos Mourujão, que eu mencionei, que é o tradutor de parte das ideias para uma filosofia da natureza para o português de Portugal, né? Schelling é a questão da individuação, em um período de 10 anos, se não me engano, 1794 até 1804, algo assim. Mas, Schelling vê a filosofia, retomando agora já, ainda nas cartas filosóficas, melhor dizendo, Schelling vê a filosofia como uma multiplicidade originária de uma marcha do espírito, e ele afirma, na citação de Schelling, essa decorrência necessária do conceito de filosofia. Filosofia não deve ser um feito que permita apenas admirar a sagacidade de seu autor. Deve expor a marcha do próprio espírito humano, e não apenas o movimento de um indivíduo. Mas essa marcha deve passar através de domínios que sejam comuns a todas as partes. Então, a filosofia, ela é algo que se expressa de múltiplas formas. Não expressa apenas uma personalidade, mas expressa uma atividade original, criadora, que Schelling chama uma individualidade. Então, haveria uma nuance aí para Schelling nessa ideia, né? E é interessante essa ideia da filosofia como uma marcha do espírito, né? É uma coisa bem interessante. Então, essas questões se encontram nas cartas 3 e 5, sobre dogmatismo e criticismo. Bem, retomando as ideias, como não há uma filosofia universal para Schelling, não se avançará de um conceito de filosofia universal rumo à filosofia da natureza, e tampouco se iniciará da filosofia da natureza para se caminhar rumo a uma filosofia universal. Mas o que será então o propósito de Schelling? Schelling afirma que uma filosofia da natureza ela deve buscar, a partir de princípios, a possibilidade de uma natureza, isso é, a totalidade do mundo da experiência. O que está em jogo é a própria possibilidade da experiência. E Schelling inicia a próxima sessão sobre os problemas que uma filosofia da natureza tem que resolver, tratando exatamente desse problema. O filósofo afirma que os que investigam a natureza, bem como os que desfrutam de suas riquezas, não se perguntam se a natureza é possível, tampouco se a experiência é possível. Já tomam isso como uma verdade.
né, acreditam que a natureza é real, e isso se mostra em suas ações de investigar a natureza. Schelling se refere à natureza como a deusa velada, possivelmente aqui uma alusão a Isis, a mãe natureza. E, curiosamente, essa alusão também se encontra na crítica da faculdade de julgar, né? Em Kant vocês veem uma passagem sobre essa ideia, né, de a nota em 366 da Constituição da Academia. Essa ideia da natureza como uma deusa velada. A filosofia surgiu para Schelling e deu origem à pergunta: como é possível um mundo fora de nós? Essa pergunta também pode ser lida da seguinte forma: como é possível a natureza e com ela a experiência? Antes dessas perguntas, o ser humano era um com a natureza que o cercava. E os maiores filósofos foram aqueles que romperam com essa certeza de o ser humano ser um com a natureza, mencionando aí com muita admiração os pré-socráticos, que são importantes para Schelling. Nessa época ele escreve uma resenha sobre um livro acerca de Anaxágoras. Em sua filosofia da arte ele menciona os pitagóricos, entre outras questões. O ser humano, ao se separar do mundo exterior, inicia um processo de separação, trennung, e é com essa separação que a especulação se inicia. O ser humano separa o que a natureza sempre uniu, objeto, intuição, conceito e imagem. Separa-se de si mesmo, e essa separação originária que leva ao filosofar. E isso também encontra eco nas cartas filosóficas sobre dogmatismo e criticismo. Mas Schelling afirma aqui nas ideias que, quanto a essência do ser humano é agir, e quanto menor a especulação, maior a atividade. Uma vez tendo se tornado objeto para si mesmo, já se deixou de ser inteira. Essa passagem é um pouco obscura, mas parece-me que aqui Schelling está enfatizando a dimensão prática da filosofia, que é algo que ele já trabalha muito nos seus primeiros textos, e que a especulação é vista por Schelling com valor um pouco negativo, porque a especulação envolve um distanciamento do objeto. A forma que Schelling vê de se compreender o mundo, os fenômenos humanos e naturais, é a intuição e não a especulação. Então ele critica um pouco a especulação nesse sentido. Ele valoriza uma contemplação intuitiva da realidade. Então nós estamos aqui já na página um momento, página 72, e vamos continuar daqui a 2 semanas. É importante ter em mente que Schelling, na introdução às ideias, critica a ideia de uma filosofia universal e também propõe uma forma de filosofar que não seja aquilo que ele chama de especulação, não seja um distanciamento extremo da realidade, que foi, aliás, o que iniciou a filosofia, mas agora faz necessário uma forma um pouco diferente de se filosofar. Muito obrigado e até a próxima.